Episódio 6 dos Visões de Estudos. Tema: qual a melhor hora de estudar disciplinas difíceis e que tenham, principalmente legislação ou matemática. Cérebro: saber a hora do dia ideal onde você pode estudar a matéria que para ti parece a mais complicada aumentará a sua retenção nessa matéria, porque você colocará a energia necessária nela de acordo com seus picos de energias. Você não ficará focado nela quando não estar tendo mais paciência para ler sequer mais um parágrafo. Você deve conhecer o ciclo circadiano e como ele influencia nos seus estudos. A primeira coisa que você deve saber para conseguir descobrir qual o melhor horário para estudar matérias difíceis como aquelas que vão leis, matemática, é saber a que hora a influência do ciclo circadiano está no seu organismo. Mas o que é ciclo circadiano, Gabriel? Ciclo circadiano é uma espécie de relógio que funciona de acordo com o seu próprio corpo. Ele é influenciado por fatores como o cortisol, a melatonina, a temperatura e a pressão sanguínea do nosso corpo. Esses elementos influenciam a disposição, o humor, a produtividade e o estado emocional durante o nosso dia. Por isso, você pode se sentir estressado em algum momento ou bater aquele cansaço em determinado horário do dia sem qualquer explicação. Sendo assim, você pode se classificar em um desses três tipos. Você é uma pessoa matutinas, que é aquelas que acordam e dormem cedo, sentindo-se mais atentas no período da manhã. Você pode se classificar uma pessoa vespertinas, que apresentam um maior rendimento durante a tarde ou a noite, mas por acordar e dormir com atraso, podem apresentar mais cansaço em relação às pessoas matutinas. E aquelas que são as intermediárias, aquelas que se ajustam facilmente a qualquer horário do dia. Faça seu estudo nas horas do dia em que você estiver mais alerta. Além disso, faça seu estudo em um local em que você não se distraia nem fique tentado fazer outra coisa. Caso contrário, você descobrirá que leva muito mais tempo do que necessário para você entender o que está estudando, pois terá que ficar voltando no assunto novamente. Pois como você já deve saber que as leis são escritas em uma linguagem bem técnica e também algumas matérias que são muito difíceis de compreender. E é necessário que você tenha o máximo de concentração quando estiver estudando elas. Agora que você já sabe a diferença entre o funcionamento dos nossos corpos, vou te passar 3 dicas de ouro para você descobrir qual das classificações citadas acima você pode se encaixar. 1. Você pode até acordar disposto pela manhã. Porém, se tiver que ficar ocupado o tempo todo, dificilmente vai conseguir manter a concentração. Partindo desse princípio, você deve observar em quais períodos as interrupções no seu dia são mais frequentes. Você não trabalha, mas a sua mãe chama você o tempo todo pela manhã. Os grupos de WhatsApp apitam a tarde toda e é difícil se desligar, já que as mensagens podem apresentar informações importantes. Rendimento e concentração estão profundamente ligados. O melhor horário para estudar será aquele em que você consegue unir esses dois elementos. Número 2, perceba como o seu organismo funciona. Além dos fatores externos citados no áudio, também é preciso considerar as considerações internas que podem interferir no seu rendimento. Por exemplo, você pode perceber que pega facilmente no sono assistindo a um filme de manhã ou enquanto consegue maratonar vários episódios de Game of Thrones durante a noite.
Isso também pode ser percebido por meio de fatores emocionais. Se você assiste a uma temporada inteira do seriado de madrugada, simplesmente porque não consegue dormir, significa que talvez essa não seja uma boa hora para ser reservada aos estudos. Porém, se você fica bem-humorado no período da tarde, pode ter encontrado o seu horário ideal. Número 3, teste o seu organismo. Você seguiu os passos do áudio, mas infelizmente descobriu que o horário em que sua capacidade de concentração ela é maior durante um período que você não consegue estudar. Então, é hora de você se testar, de você testar o seu organismo para descobrir como se adequar a outra possibilidade. Se você vai para a faculdade de manhã, faz estágio à tarde, o único horário que tem para estudar é à noite, mas você está muito cansado, experimente tirar um cochilo de meia hora antes de iniciar os seus estudos. Experimente como o seu corpo vai reagir com isso. Você já viu que o rendimento de cada pessoa é individual e também aprendeu algumas técnicas para descobrir qual o melhor horário para estudar. Porém, algumas vezes será necessário se adaptar a uma rotina que vai contra as preferências do seu organismo. Por isso, eu separei algumas dicas para que você possa ser produtivo em horários que talvez o seu corpo não esteja tão acostumado. Meu objetivo nesse áudio é ajudá-lo a render cada vez mais nos seus estudos com dedicação e muita concentração. Se você quer estudar pela manhã, a primeira coisa que você deve fazer é esquecer o botão de soneca no celular. O ideal é se programar para dormir pelo menos durante 8 horas e acordar na hora que o seu dia realmente vai começar. Ao se levantar, não vá direto para os livros, muito menos para o seu celular. Curta o seu momento de preguiça, estique seu corpo e tome um belo café da manhã. Só depois inicie de fato a sua rotina. Esse ritual também serve para quem vai para a aula de manhã. Agora, se você quer estudar de tarde, se a tarde é o seu único tempo livre para os estudos, uma alimentação balanceada pode ser o segredo para garantir a produtividade. Comece evitando alimentos gordurosos e dê uma virada no cardápio durante a semana, priorizando uma alimentação mais leve, saudável e enérgica. Também é recomendado que você descanse após alguns períodos. Existe uma técnica chamada Pomodoro que orienta os estudos da seguinte forma: a cada 25 minutos de leitura ou exercício, ou sei lá, você está estudando para alguma coisa, você deve descansar 5 minutos. O objetivo dessa técnica é restabelecer a sua energia, o foco e a sua concentração. Agora, se você quer estudar de noite, pois o período noturno pode ser complicado para muitas pessoas. Por um lado, alguns podem confundir a hora predileta do lazer como um pico de produtividade, já de outro pode ser o único momento livre que vem carregado de cansaço após um dia cheio de informações. Aqui, nesse período, pela noite, é necessário ser um pouco mais estratégico. A técnica Pomodoro também funciona muito bem para isso, mas é importante que seja aliada a um objetivo. Nesse caso, você pode preparar um cronograma com a sua rotina e estabelecer quanto ciclo de estudos vai realizar em cada noite durante sua semana. Tão importante quanto estabelecer um planejamento eficiente é saber a hora de parar. Tome cuidado para não vaiar à noite resolvendo uma lista de exercícios complicados e deixar o sono de lado. Não deixe suas atividades para os 45 minutos do segundo tempo e respeite as horas do seu descanso
diariamente. Agora eu vou passar uma dica rápida para entender melhor as leis. Faça toda a leitura dos artigos contidos nas leis. Tente entender do todo que a lei está tentando descrever. Ou melhor dizendo, a ideia exposta na lei. Não fique para trás. Procure sempre saber se algum artigo foi atualizado. Galera, é isso.